O Estatuto da Cidade foi criado há 10 anos para organizar e regular o crescimento municipal brasileiro. Quais são os avanços e desafios observados nesse período de aplicação do chamado Marco Regulatório das Políticas Urbanas? Este é o principal tema de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o juiz Ronaldo Claré de Moraes, da 5ª Vara da Fazenda Pública Municipal da comarca de Belo Horizonte. Ele é magistrado há 20 anos e já passou por 6 comarcas: Açucena, Ipatinga, Peçanha, São João Evangelista, Alfenas e agora Belo Horizonte. Doutor Ronaldo, obrigado pela presença, é um prazer recebê-lo aqui. O prazer é meu. Doutor Ronaldo também é professor licenciado de Direito Civil da Faculdade de Ipatinga, FADIPA. E também teremos aqui, como o senhor sabe, 2 quadros durante o programa. O Pensamento Universitário, em que estudantes de Faculdade de Direito, hoje da PUC Minas, vão me ajudar a entrevistá-lo. E no terceiro bloco, o senhor vai fazer indicações de leitura para os nossos telespectadores no quadro Pensamento Literário. Pois bem, doutor Ronaldo, iniciando a nossa entrevista sobre o Estatuto da Cidade, que completou 10 anos em julho passado. Eu queria saber do senhor qual é a importância desse Estatuto para o crescimento urbano municipal no país. O Estatuto da Cidade veio regulamentar um capítulo da Constituição Federal de 1988 que trata da política urbana. Eu considero que a grande importância dele foi estabelecer a necessidade de planejamento para a política urbana de uma maneira geral. Então, ele impôs a todos os municípios com 20 mil habitantes ou mais que tivessem a sua lei com o seu plano diretor. É um instrumento de organizar o crescimento. É o instrumento de organizar o crescimento. Por quê? Porque dentro do Estatuto foram fixados requisitos mínimos para que cada lei municipal que tivesse seu plano diretor tratasse. Então, nós hoje temos uma lei que planeja e, com o planejamento, é possível executar políticas de uma maneira mais consistente e mais abrangente. Mas, doutor Ronaldo, a maioria dos municípios está preparada, articulada para fazer esse planejamento, para organizar o plano diretor? Já criou esse plano diretor? Dizer que a maioria está preparada, eu acredito que não seria uma verdade absoluta. Mesmo porque nós temos no Brasil, e especialmente aqui em Minas Gerais, municípios pequenos. A maioria deles, né? A maioria, e que não tem uma estrutura administrativa que dê suporte a um projeto, a um programa, um planejamento bem elaborado. Mas, de qualquer forma, é melhor você ter um plano diretor que te dê algum norte do que não ter nada. Uma referência positiva, É uma né? referência, com certeza. Agora, além disso, doutor Ronaldo, não basta termos o plano diretor, o planejamento, é preciso também ter recursos na hora de aplicar esse plano diretor. É um outro problema, não é? Ah, com certeza. Nós tivemos no Brasil um período longo de uma política recessiva. Então, nesse tempo, nós ficamos muito pobres de políticas públicas, especialmente políticas urbanas. E, ao mesmo tempo, nós tivemos, durante todo esse período posterior à década de 40, um crescimento populacional urbano acentuado. Aí eu pergunto para o senhor, quer dizer, o município não está sozinho nisso, ele tem que ter uma articulação com o Estado e também com a União, com o governo federal. Avaliando esses 10 anos, que avanço se observou? Conseguimos controlar o crescimento desenfreado das cidades? Eu não diria que conseguimos controlar. Nós passamos a ter uma diminuição no fluxo de pessoas do meio rural para o meio urbano, mesmo porque esse fluxo ocorreu em intensidade maior nos períodos anteriores ao Estatuto da Cidade. Em função da industrialização das cidades. Exatamente. Então, isso agora já me parece que estabilizou.
Entretanto, os problemas decorrentes dessa migração acelerada que ocorreu anteriormente, eles continuam. Agora, uma coisa importante que o Estatuto criou foi tirar das mãos de uma única pessoa, né, o controle e a capacidade de desenvolver uma cidade, no caso o prefeito. Isso foi positivo. Exatamente, porque hoje há uma necessidade de planejamento e esse planejamento é integrado pelas 3 esferas de governo, federal, estadual e municipal. Nós sabemos que o município tem uma capacidade de recursos muito inferior à União. Então, ao estabelecer a obrigatoriedade da participação da União e do Estado na solução dos problemas do município, o plano veio possibilitar a execução de obras que exigem um investimento maior e, consequentemente, trazem resultados melhores para a população. O senhor falou há pouco sobre a aplicação, quer dizer, de um dispositivo, de um artigo da Constituição brasileira. Que influências a Constituição de 88 trouxe para que possibilitou essa criação do Estatuto da Cidade? A influência da Constituição é fundamental. Primeiro, ao prever a necessidade de existência desse plano diretor que é previsto no Estatuto da Cidade. E um dos mecanismos, um dos instrumentos desse plano diretor é exatamente a participação da sociedade na elaboração das políticas, no planejamento do que deve e do que poderia ser melhor para a população. Muito bem, doutor Ronaldo, eu vou fazer um pequeno intervalo. Gostaria que no próximo bloco o senhor falasse também sobre as mudanças do conceito da função social da propriedade que a Constituição e o Estatuto Diretor trouxeram para esse ordenamento. A gente volta então em instantes.